A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez à cultura do discipulado. Que o Senhor ele nos dê a direção neste momento, que o Espírito Santo nos ajude a abrir o nosso entendimento a fim de que nós possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Então vamos à nossa leitura. Aqui na página 23 do livro, como mudar a cultura de uma igreja na direção do discipulado? A propósito, como agir na cultura de uma igreja para mudá-la em qualquer direção? A resposta é que você não consegue fazer isso. Você não consegue mudar a cultura trabalhando na cultura, porque a cultura é uma descrição do que vocês se tornaram. É uma forma de resumir a maneira como vocês fazem as coisas. Crenças e práticas formais e informais que compõem quem vocês são e como vocês funcionam. O que você pode trabalhar e mudar são os elementos que produzem cultura. Para ilustrar isso aqui, às vezes nós levantamos da nossa cama e cada um de nós temos um hábito diferente, mas para mudarmos o hábito, nós poderíamos trabalhar em um outro hábito, em uma outra cultura. Por exemplo, deixar o tênis para a caminhada já perto, próximo da cama, deixar já uma roupa específica para a pessoa levantar e já fazer a caminhada. E dali ele vai pegando um hábito, um novo hábito vai se formando. De repente isso começa a ser uma nova cultura. Então você foi incrementando, você foi acrescentando algumas coisas no seu dia a dia, no seu afazer, naquilo que você já vinha acostumado a fazer, e de repente você vai vendo que a mudança vai acontecendo, tá bom? Então experimenta aí, se você quer fazer caminhada logo pela manhã, deixa o tênis ali fácil, deixa ali uma roupa, ou de repente um outro hábito que você queira estar mudando na sua vida. Mas agora voltando para a questão da igreja, para a questão da nossa vida, para nós mudarmos, é preciso nós estarmos gerando, tá bom? Como o autor ele diz aqui, olha só, você pode trabalhar para gerar mudanças na maneira como as pessoas pensam ou como você pensa e como essas convicções são praticadas em comportamento, estruturas e hábitos. E com o tempo vai olhar para trás e dizer que gerou uma nova cultura. Haverá um novo conjunto de crenças básicas e reações, um novo conjunto de hábitos, comportamentos que serão vistos como normais e esperados, estruturas e sistemas que sustentam esses novos comportamentos, uma nova linguagem compartilhada, um novo conjunto de memórias sobre as coisas que fizemos juntos, os sucessos e os fracassos. Então, é algo muito importante que nós aprendemos aqui, tanto pela questão da nossa vida pessoal, que nós podemos estar mudando o jeito que nós fazemos as coisas, assim quanto na igreja, quanto em relação à nossa vida espiritual e principalmente em relação à questão da ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo de nós fazermos discípulos. E continuando aqui na leitura do livro, o autor diz assim: quanto tempo, esforço, pensamento, energia e suor, quantas lágrimas, retrocessos, sucessos, fracassos, alegrias e tristezas você acha que serão necessários para provocar esse tipo de mudança ampla e profunda em qualquer organização, ainda mais em uma cultura de igreja de longa data? Então, é difícil trabalhar na cultura, mas nós podemos gerar comportamentos, hábitos, e isso sim pode acabar trazendo, formando uma nova cultura, um novo jeito de vivermos, nova forma de nós fazermos da forma, fazer a coisa certa da maneira correta. Isso tudo de acordo com a palavra de Deus e de acordo com as questões que são certas e corretas para que nós possamos ter uma vida adequada. Isso exigirá
mais tempo, esforço e dons que qualquer indivíduo possua. E é por isso que este é um processo que deve ser encarado com uma equipe. Você vai precisar de pessoas para poder estar te ajudando, como nós precisamos de pessoas também. A Bíblia fala que somos um corpo, e como um corpo temos muitos membros, cada um exerce uma função muito importante no corpo. Cooperadores piedosos, comprometidos e com um coração no Evangelho, que podem encorajar e sustentar uns aos outros. E é claro, é um trabalho que nenhum de nós é previamente competente para fazer. É por isso que dependemos de Deus. Então, principalmente para fazer a obra de Deus, nós dependemos de Deus. Como nós lemos lá em João capítulo 15, que fala: sem mim nada podeis fazer, tá bom? Então, nossa dependência é total de Deus. Como o apóstolo Paulo, nós dizemos com gratidão: não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da terra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, amados? Então, essa dependência total de Deus, para nós podermos fazer a coisa certa da maneira certa. Então, por onde começar? Ou você é uma pessoa da Bíblia ou uma pessoa da liderança. Muitas pessoas acreditam assim e acabam achando que tanto a questão bíblica quanto a questão da liderança não dá para trabalhar junto. Mas nós vamos ver que é o contrário, precisamos trabalhar essas duas áreas. Então, praticamente todos nós precisamos aprender a respeito da liderança. Precisamos liderar, nem que seja a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar. E às vezes são pessoas também que Deus ele vai colocar sobre a nossa responsabilidade. Percebi que liderar pessoas tinha a ver com viver com sabedoria e amar o próximo. E ambas as coisas estão na Bíblia, tá bom? Então isso é muito importante. Tanto a questão das convicções teológicas e bíblicas, e também os detalhes práticos de análise estratégica e planejamento, ou seja, precisamos ser organizados. Estou lendo a Bíblia, e lá na Bíblia nós vamos ver como que Deus ele procurou orientar o rei Davi a respeito de como que ele queria que fosse o templo lá em Jerusalém. Então tudo conforme a organização de Deus. A Bíblia diz: fazei tudo com ordem e decência. E assim, quando a rainha de Sabá ela foi visitar Salomão, porque ela tinha ouvido falar de Salomão, e quando ela chega lá, ela fica admirada pela organização e pela sabedoria que Deus havia dado para Salomão. Então tudo no seu devido lugar, tá bom? Então que Deus ele nos dê sabedoria também, para que nós possamos ser pessoas organizadas e administrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos corretamente. O processo que estamos prestes a descrever trata enfaticamente de ambos. As convicções e crenças teologicamente orientadas são vitais e fundacionais. Precisamos de tempo para explorá-las e aperfeiçoá-las, e para vivê-las e respirá-las. Mas as práticas, programas, atividades e estruturas que expressam, que dão forma e facilitam a vivência de nossas convicções são igualmente vitais. Isso significa que o trabalho em longo prazo é necessário neste momento. Queremos encorajá-lo a não desistir no meio dele, porque você será tentado a fazê-lo. E talvez você já esteja pensando nisso agora mesmo, Mas se está pensando, eu peço para você, não desista agora, continue, vamos seguir em frente. Certamente vai chegar um momento que você vai dizer: valeu a pena. Porque agora eu posso dizer para você, vai valer a pena, mas vai chegar um momento que você vai dizer:
valeu a pena eu ter ficado, eu ter insistido. Quantas pessoas desistem porque não estão compreendendo. Mas, amados, né, o Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos. Por isso é importante de nós lermos a palavra de Deus. É importante nós continuar, né, crescendo na graça e no conhecimento, aprendendo cada vez mais a respeito de Deus. Tá bom? O processo para gerar mudanças organizacionais ou culturais significativas possui 5 fases. A primeira fase que nós estaremos estudando é aprofundar as suas convicções. Mergulhe na Bíblia e em sua teologia para esclarecer o que você crê a respeito de discipulado e ministério. Então, certamente, depois você vai, né, ter esta firmeza, uma convicção a respeito, né, dessas duas questões, discipulado e ministério. Quantas pessoas querendo trabalhar na obra do Senhor, mas é preciso preparo, é preciso conhecimento, é preciso nós mergulharmos na palavra de Deus. Fase 2. Reformar sua cultura pessoal. Certifique-se de que suas convicções tenham penetrado na cultura da sua própria vida, que você está demonstrando suas convicções pela forma como você vive e ministra aos outros. Ou seja, não é apenas fazer, mas ser. Não basta nós fazermos discípulos, mas nós sermos discípulos. E o ser, ele vem até antes do fazer, tá bom? Então vamos falar bastante a respeito desta questão na fase 2. Na fase 3, avaliação amorosa e honesta. Faça um exame cuidadoso de tudo o que acontece em sua igreja, para ver como ela está adequada com suas convicções, em que áreas sua cultura reflete melhor suas convicções, onde elas estão mais fracas e onde está o maior potencial de crescimento e mudança. Tá bom? Então isso aqui também é muito importante, mas é uma avaliação amorosa e honesta para que nós possamos, né, fortalecer aquilo que Deus ele está agradando e o que precisa ser mudado conforme a palavra de Deus, que possa ser mudado com amor, né, com honestidade, zelando em tudo pelas pessoas, por nossas vidas, tá bom? Fase 4. Inovar e implantar. Defina o que você quer para parar de fazer, começar a fazer e continuar fazendo. O que você quer parar, o que você quer começar e o que você quer continuar. Planeje novos caminhos para o discipulado e defina como implantá-los ao longo do tempo. Uma vez eu estava fazendo um discipulado e era o SEI, né, que foi lançado na nossa igreja, se eu não me engano, em 2013, e era o ciclo educacional da ICPB. E assim, um material muito bom, como esse aqui é um material muito bom, e nós aprendemos sempre com esses materiais, tá bom? Mas uma vez eu estava, né, fazendo ali o discipulado, e depois de um tempo a pessoa chegou em mim e falou: pastor, mas eu não estou entendendo nada. Eu falei: como assim, irmã? Ela falou assim: não estou entendendo nada que o pastor está falando. Então eu ficava muito preocupado em passar o conteúdo, né, aquela responsabilidade, aquele compromisso e às vezes também, né, falta de experiência. Então nós vamos adquirindo experiência ao longo do tempo. É como esse vídeo que eu estou fazendo. Para mim foi difícil, eu fiz um monte de vídeos, deu errado, né, e eu fui deletando todos eles, mas é assim mesmo, tá bom? Nós vamos criando experiência, nós vamos aprendendo. É como no seu trabalho, o primeiro dia certamente foi mais difícil. Tudo aquilo que nós fazemos que é novo é mais difícil, mas com o tempo, né, nós vamos ver aquilo que realmente está sendo bom, aquilo que nós estamos fazendo da forma correta, e o que nós fizermos errado serviu como experiência, tá bom? Para dali em diante nós podermos acertar. Aí eu entendi, né? E outros pastores falaram comigo também. Falaram assim: olha, vai ter momento que você vai ter que pegar a revista e deixar de lado. Por quê? Porque
Pode ser uma situação que aquela pessoa que você vai discipular, ele está passando por uma crise, por um momento difícil e que não vai se encaixar naquela lição que você vai passar. Então a importância de nós estarmos sensíveis tanto, né, à pessoa como principalmente ao Espírito Santo, porque em tudo nós precisamos e nós temos o Espírito Santo e precisamos ser guiados pelo Espírito Santo em todo este processo. Amém, amados? Então, inovar e implantar. E depois a quinta fase é manter o ímpeto. Não podemos parar, devemos sempre continuar até o Senhor ele voltar. Aqui eu lembro do missionário Rui Valim, né? E ele é assim, ele já está com mais de 90 anos e ele sempre tem esse desejo de estar fazendo. Ele sempre está, às vezes está fazendo agora live pela idade dele. Então tem um pastor que vai lá e vai visitar ele e ele sempre manda uma palavra de ânimo. Então ele mantém aquele ímpeto, aquele, sabe, aquela chama acesa. Então não podemos deixar apagar esta chama do nosso coração, que é de ganhar almas para o reino de Deus, que é de libertar pessoas através, né, da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Nós somos instrumentos do Senhor e o Senhor ele quer usar cada um de nós. Então monitore e analise como o projeto está acontecendo, veja os obstáculos e descubra como superá-los. Crie um movimento e mantenha o seu ímpeto, não deixe esta chama apagar, tá bom? Então fase 1, aprofundar as convicções. Fase 2, reforma pessoal. Fase 3, avaliação amorosa. Fase 4, inovar e implantar. A fase 5, manter o movimento. Cada uma dessas fases levará algum tempo para ser concluída. De fato, algumas, como a fase 2, que é a reforma pessoal, por definição, nunca serão concluídas. Por quê? Porque nós sempre estamos, né, em constante aprendizado. Na fase 2, essa reforma pessoal é como a palavra de Deus nos diz, que a obra que Deus começou em nossas vidas, ele há de terminar. Mesmo o apóstolo Paulo ele diz, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então nós devemos prosseguir também, tá bom? Então a fase 2, né, nós sempre estaremos trabalhando nessa questão, nessa reforma pessoal, sempre sendo aperfeiçoados por Deus. Contudo, há uma lógica em como as fases se seguem e se baseiam umas nas outras. Nós reforçamos o conselho para que você não passe rápido demais, tá bom? Não tenha pressa, vai devagar, vamos procurar fazer a coisa certa da maneira certa. Por qualquer uma delas, mas gaste tempo para fazer o trabalho, refletida e cuidadosamente. Manobrar um transatlântico demanda grandes quantidades de energia e tempo, mas depois que você tiver gasto essa energia e tempo estabelecido, uma nova direção e um novo destino, o movimento pode trabalhar a seu favor. Tá bom? Então no começo é difícil, mas certamente depois você vai ver, né, que esse movimento vai se tornando cada vez mais fácil e o Senhor ele vai nos ajudando. Então vamos lá, nós vamos estar trabalhando, tá bom? Nesse lançamento aqui, né, no livro, os autores eles dão algumas instruções como nós podemos fazer, tanto na questão presencial, tá certo? Que vai ser as reuniões presenciais. No nosso caso aqui online também nós estaremos compartilhando alguns vídeos e nesses vídeos nós vamos, né, trabalhar estas fases de forma online também, mas presencial também, tá certo? Então nós vemos aqui o lançamento, tá bom, do projeto e depois a primeira fase que é aprofundar as convicções, ler e discutir, né, a convicção 1, uma reunião, convicção 2, outra reunião, convicção 3 e assim por diante, tá ok? Então é isso aí. No próximo vídeo nós estaremos comentando, teremos algumas atividades em relação a tudo que nós vimos até aqui, que vai ser esta discussão, são algumas atividades. Mas vai pensando aí já,
tá bom? Nesta atividade, faça em casa, faça no celular aí, pense em relação a essas questões. Se vocês tivessem que resumir a cultura de sua igreja em um slogan de 2 ou 3 palavras, qual seria? Tá bom? Pare, pense e, e faça essa tarefa aí, escreva essa frase, se você pudesse resumir a cultura da sua igreja. Tente identificar os principais hábitos, atividades e tradições que expressam e reforçam a cultura da sua igreja. Das 5 fases do processo que estamos prestes a iniciar, qual vocês consideram mais difícil? Por quê? Dessas 5 fases aqui, qual você considera mais difícil e por quê? Aprofundar convicções, reforma pessoal, avaliação amorosa, inovar e implantar. Fase 5, manter o movimento. Qual é a mais difícil? Tá bom? Em sua opinião. Então você pausa o vídeo, O bom de a gente ter essas videoaulas é que você pode pausar o vídeo, você para, volta novamente, porque se ficou alguma coisa sem entender, você volta e certamente ali, você vendo novamente, passando novamente, você vai compreender melhor, tá bom? Então, é isso no processo que descrevemos. Qual etapa de trabalho lhes trazem maior expectativa? Qual é a etapa, que você tem aquela expectativa, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus, ele continue mantendo esta chama acesa em seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, bondoso Pai, engrandecido e louvado seja o teu nome. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado e por nós termos chegado até aqui, sim, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai. Que o Senhor continue, através do teu Espírito Santo, mantendo esta chama acesa em nossos corações. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe.